Pronto, então vamos lá, gente. Primeiro ano D e primeiro ano E. Nós vamos hoje ver 3 tópicos para vocês. Tá certo? Na última aula nós vimos o quê? Como era que se representava um conjunto, tá certo? Representava o que? Os conjuntos através de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Como se representava os elementos de um conjunto por letras minúsculas do nosso alfabeto. E no conjunto não é só exatamente letra, número. Nós vimos aí o dia da semana, mês do ano, que os elementos eram os dias da semana, elemento eram os meses do ano, e assim existem outros conjuntos. Por quê? Por definição, um conjunto é uma reunião, né? É uma coleção de objetos quaisquer, certo? Não só de objetos, é uma coleção de números, é uma coleção de tudo que a gente imagina, a gente pode, que forma uma coleção, a gente chama de um conjunto. Hoje nós vamos ver como fazer a representação, isso na matemática, que eu pedi para vocês estudarem exatamente esses símbolos de maior ou igual, menor ou igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Foi isso? Então eu pedi para vocês reverem estes 4 símbolos. Então na matemática existe a representação de conjuntos de 3 maneiras, tá certo? Então a representação de um conjunto ele pode ser de 3 maneiras. Então como representar um conjunto? Então a primeira forma de representar um conjunto é nomeando seus elementos um a um. Nomeando seus elementos um a um. Seus elementos um a um. Um a um. Entre chaves. Tá certo? Isto é a primeira forma que a gente tem de representar um conjunto. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos de conjuntos que a gente pode nomear seus elementos, não é isso? Então nós vimos na aula passada. Eu vou dizer assim, ó, o meu conjunto A, então ele é uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e ele está formado pelas letras A, E, I, O e U. Tá certo? Então é o meu primeiro exemplo que está aqui, que está representado no meu conjunto através de nomeação, nomeando seus elementos um a um entre conjuntos. Então a primeira forma, nomeação, ou como a gente escreve por extenso, nomeando seus elementos um a um. Vamos colocar aqui o exemplo número 2. Então eu tenho meu conjunto B. Ora, eu vou colocar meu conjunto B da seguinte maneira. 1, 3, 5, 7 e 9. Tá certo? Então, eu nomeei os meus elementos um a um. Tá certo? Vou colocar um conjunto C. 3. Conjunto C, ele tem os elementos, vamos colocar aqui. 1, 2 e 3. Só. Tá certo? Então vamos mostrar aí como é que a gente faz a representação. Então essa é a primeira forma que a gente tem de representar esse conjunto. A segunda maneira que nós temos de representar um conjunto é chamada através do diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Venn é um matemático que
estudou conjuntos e a gente usa essa representação de representar esse conjunto. O que é isso? É escrever os seus elementos dentro de uma figura geométrica. Geralmente a mais utilizada é o círculo, né? Então nós vamos escrever aqui, por exemplo, exemplos. Olha, o meu conjunto A, eu pego o meu conjunto A, faço um círculo e vou escrever um A, E, I, O, U. Então peguei os elementos no diagrama de Venn, que foi exatamente este símbolo, esse círculo, e a gente colocou os seus elementos. Ora, se eu quero representar aquele número 2, eu posso também, o número 2 ali, por exemplo. Quem é meu conjunto B? Eu vou colocar o conjunto B assim, geralmente a gente usa o quadrado para você chamar conjunto universo, né? Um retângulo grande. Mas eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, não, 3 não entra não, né? 1, 3, 5, 7 e 9, tá certo? Coloquei ele dentro desse retângulo, né? E escrevi os seus elementos. Da mesma forma, o número 3, a letra C, eu posso colocar aqui um triângulozinho, sabe? Que a gente usa muito na matemática, figura geométrica. Era pequenininho, eu coloquei aqui, ó, 1, 2 e 3, tá certo? Então, o meu conjunto C está representado por esse triângulozinho que a gente chama do diagrama de Venn. É qualquer figura geométrica onde a gente pode nomear seus elementos dentro dele. Então, essa é a primeira forma. Por nomeação, escrever seus elementos um a um dentro de chaves. Segunda forma é através do diagrama de Venn. Veja que nós vamos escrevendo porque nós vamos utilizar exatamente essas formas, essas três formas que a gente tem de representar conjuntos. Viu, gente? Então vamos prestar atenção a cada um deles. Por isso que a gente faz com que o aluno preste atenção. É coisa simples, é fácil, mas ele tem que saber fazer isso. Tá? Até porque vai aparecer questões da matemática em que vocês vão ter que utilizar isso, vai ter que utilizar isso, vai ter que utilizar a terceira forma de representar um conjunto. Terceira forma, tá certo? É uma chamada propriedade por uma propriedade por uma propriedade. Uma propriedade característica. Então, o que é isto? O que é ser uma propriedade característica? Essa propriedade, ela disse, esta propriedade não pode ter falha. Ela tem que definir exatamente todos os elementos do conjunto. Não pode ter nenhuma falha. Por isso que eu pedi para vocês utilizarem, relembrar exatamente estes símbolos, que é isso que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, vamos representar esses três conjuntos que nós escrevemos aí, escolhemos para mostrar uma propriedade. Então, o meu conjunto A, qual é a propriedade que define exatamente todos esses elementos? A, E, I, O, U. Então, a minha propriedade é, olha só, as vogais. Existe uma outra propriedade para esse conjunto? Existe alguma vogal que não seja esta 5? Não. Então, a propriedade ser vogal é uma propriedade característica. Então, só existe estas 5 vogais no nosso alfabeto. Não é verdade? Então, esta propriedade ser uma vogal é uma propriedade característica. Tá certo? A letra B. A letra B.
posso colocar uma propriedade característica. Ora, eu vou utilizar o que a gente utilizou na matemática como uma variável. Olha, x é um número qualquer. Quando a gente representava um número em matemática, a gente chamava n, x ou qualquer letra. Então ele diz, olha, que propriedade é esta? Olha, x pertence ao conjunto, já que eu tenho aqui todos os só números positivos, ao conjunto n, aos números naturais. Essa barra aqui é tal que, tá certo? X é impar. E agora eu vou colocar menor do que 10. Isso não é verdade? Existe algum número ímpar menor do que 10, a não ser esses daqui? Não. Os únicos números naturais que são ímpares, que são menores do que 10, número natural, tá certo? Não vale número negativo, não vale ou não vale número decimal, não vale fração, não é certo? Nada, não está valendo. Então ele diz, ser um número natural, ímpar e menor do que 10. Então quais são eles? 1, 3, 5, 7 e 9. Então essa propriedade, ser ímpar e menor do que 10, é uma propriedade característica. Ela define exatamente os elementos do conjunto B. E o 3, o meu conjunto C. Ele está ali em número também, 1, 2, 3, natural ainda, né? Vamos colocar ainda com os naturais. Então essa propriedade pode ser, de que maneira? Posso colocar x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que, x é maior do que 0, mas é menor do que 4. Correto? Então eu estou usando exatamente aquele primeiro símbolo, maior e menor. Então eu estou lendo, x é maior do que 0, com cavidade voltada para a letra, para a variável, x menor do que 4. Existe algum número natural maior do que 0, menor do que 4, que não seja 1, 2 e 3? Não. Então essa propriedade é uma propriedade característica. Então eu estou passando um exercício para vocês exatamente sobre isso, utilizar estes símbolos da matemática. E vocês vão mostrar para mim, tá certo? Então nas 2 aulas seguintes eu vou exatamente fazer esta correção de vocês, que vai ser uma certa quantidade de questões, porque se vocês mostrarem essa primeira parte, vocês vão fazer tudo na segunda parte do conjuntos, desde a parte de intervalos. E finalizando a aula de hoje, tá certo? Vamos ver o que é que a gente chama de relação de inclusão e estas operações com a matemática. Tá bom? Vamos ver primeiro o que é que a gente chama de relação de inclusão. Vejam que é também uma coisa bem simples, vocês vão ter um exercício para fazer também. Então vamos para a segunda parte, relação de inclusão. Na primeira parte eu já peguei aqui, representação de conjuntos. Então essa eu não quero mais, vou deixar essas duas aí. A nossa segunda parte agora, relação de inclusão. Vocês já viram falar nisso. Então é os símbolos de está contido, não está contido, contém e não contém. Está contido a relação do menor para o maior. Tá certo? Não está contido também da mesma forma, a relação do menor para o maior. Contém e não contém, relação do maior para o menor. Vamos ver o que tem a ser agora esta relação de inclusão. Veja bem, dados. A é igual a 1, 2 e 3. E B? Vou colocar só 1 e 3. 1 e 3. E B? 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu
eu pergunto a vocês, todos os elementos que fazem parte do conjunto A também fazem parte do conjunto B? Faz, não é isso? O número 1 é um elemento do conjunto A e ela é um elemento do conjunto B. O número 3 é um elemento do conjunto A e também é um elemento do conjunto B. Logo, agora o símbolo está contido, contrário, está contido em B. Então esse símbolo aqui, conjunto A, este símbolo é está contido em B. Então é uma relação que está do menor número de elementos do conjunto A para um conjunto que tem maior número de elementos, de um conjunto pequeno para um conjunto grande. Se eu tenho agora um conjunto da seguinte maneira, meu conjunto C, ele é formado por 0, 1, 2 e 3. E B? B, vou repetir aquele lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu pergunto a vocês, todos os elementos que pertencem ao conjunto A também pertencem ao conjunto B? Não. Aparece um único elemento do conjunto C, certo? C, que faz parte de C, mas não faz parte do conjunto B, tá certo? Então eu estou dizendo que C não está contido em B, tá certo? Porque nem todos os elementos do conjunto C faz parte do conjunto B. Então eu tenho aqui A, C agora, né? Não está contido, em B. Então eu tenho uma relação do menor conjunto para um maior conjunto, o número de elementos do menor para o número de elementos maior do conjunto. Então esta é a primeira relação, que é de inclusão, que é está contido e não está contido. Se eu colocar ao contrário, o inverso, tá certo? Então se eu venho daqui agora de B para A, veja que aqui, B, olha, contém A. Todos os elementos de B tem todos os elementos de A. Então, se o inverso, eu tenho de, coloca aqui, isto é, agora veja o que? Eu fiz a primeira comparação do número menor de elementos para o número maior. Agora eu vou fazer o contrário, do maior para o menor. Então, o que é que eu tenho? B, agora eu inverti isso aqui também, olha que o símbolo está voltado para B. B contém A. B contém A. Então, B tem todos os elementos do conjunto A. Tá certo? E, da mesma forma, o outro, B não contém C, tá certo? Porque B não tem todos os elementos do conjunto C, tem? Ele não tem, aqui ele tem o 1, tem o 2, tem o 3, mas não tem o 0, tá certo? Então B não contém C, tá certo? Então eu fiz uma relação agora do maior conjunto para o menor conjunto. Então esta é exatamente a segunda parte da aula da gente de hoje, que é a relação de inclusão, tá bom?
para fazer a diferença agora. Mas eu vou deixar para a próxima aula, certo? Vamos fazer as operações na próxima aula, vamos fazer as 3 operações, que é a união, interseção e a diferença entre conjuntos. Vamos deixar as operações para a próxima aula. Vocês vão ter um exercício para fazer, vão mandar para mim, mas nós vamos continuar respondendo as questões e vamos dando sequência nestas operações com conjuntos, tá certo? Então, até a próxima, gente.